a não continuar sendo governada pelos mesmos padrões de sempre. O título do livro de Joe Dispenza, ele é provocador, porque ele aproxima territórios que frequentemente entram em conflitos. Ciência, transformação pessoal, energia, espiritualidade. O que significa tornar-se sobrenatural? Será que seria mudar o cérebro? Curar o corpo? Criar uma nova realidade? Ter uma experiência mística? Ou aprender a não continuar sendo governada pelos mesmos padrões de sempre? O título do livro de Joe Dispenza, ele é provocador, porque ele aproxima territórios que frequentemente entram em conflitos. Ciência, transformação pessoal, energia, espiritualidade. E nessa série, não vamos escolher antecipadamente entre acreditar em tudo ou rejeitar tudo. Vamos compreender, diferenciar e refletir, ok? Eu escolhi o livro Como se tornar sobrenatural porque ele representa muito bem a proposta dessa nova fase aqui do canal. O livro ele fala sobre hábitos, sobre emoção, meditação, presença, visualizações, centros de energia, coerência, glândula pineal, experiências místicas e criação de novas possibilidades. E algumas dessas ideias encontram diálogo com o estudo sobre aprendizagem, atenção, plasticidade, regulação emocional. Outras pertencem a modelos interpretativos do autor e a tradições espirituais ou hipóteses que não constituem consenso científico. E é justamente nessa fronteira que precisamos de uma conversa bem madura aqui. Porque reconhecer a diferença entre campos não obriga ninguém a desprezar a experiência espiritual. Da mesma forma, respeitar a espiritualidade não exige utilizar a palavra ciência para validar todas as crenças, correto? De maneira resumida, Joe Dispenza ele propõe que grande parte da nossa identidade é formada por pensamentos, sentimentos e comportamentos repetidos. Quando vivemos continuamente as mesmas emoções, o corpo e a mente ele tornam um passado bem familiar. E mesmo desejando mudar, a gente pode sim continuar reagindo como a pessoa que a gente aprendeu a ser. A meditação, por exemplo, na proposta do autor, seria o meio de retirar a atenção dos estímulos habituais e entrar no presente, observar a antiga identidade e ensaiar uma nova forma de pensar e de sentir. Joe Dispenza também relaciona esse processo à energia, aquele campo quântico e estados ampliados de consciência. E nesse ponto que precisamos identificar cuidadosamente quando ele descreve uma prática, quando interpreta uma experiência e quando faz uma afirmação científica, tá? Em cada episódio, a gente vai utilizar 6 lentes. Nenhuma delas será apresentada como dona exclusiva da experiência humana, ok? A
A primeira lente, a proposta do autor, né? O que Joe Dispenza afirma e como essa ideia se conecta ao conjunto da obra. A nossa segunda lente vai ser a neurociência. Que mecanismos relacionados à atenção, à memória, a hábitos, a emoções, à aprendizagem ou à regulação podem ser investigados? E até onde as evidências realmente permitem a gente ir? A terceira lente é a lente da psicologia. Como a ideia aparece no comportamento, nos vínculos, nos conflitos e nas estratégias de adaptação. A nossa quarta lente vai ser a dimensão simbólica. Porque que metáforas ajuda a representar essa experiência? Por exemplo, o antigo eu não é uma estrutura física no cérebro. Ele pode ser compreendido como uma imagem de uma identidade construída e repetida, né? A nossa quinta lente vai ser a lente da filosofia. Que perguntas surgem sobre liberdade, identidade, responsabilidade, verdade, sofrimento e sentido, tá? A nossa sexta lente, a espiritualidade. Que experiências de transcendência, conexão ou ampliação de consciência o autor procura descrever no livro? Como acolher essas experiências sem convertê-las automaticamente em uma comprovação científica? O nosso princípio aqui no canal será diferenciar sem desvalorizar, integrar sem confundir. Uma afirmação ela pode sim ter um valor simbólico, filosófico ou espiritual, sem precisar ser apresentada como um fato neurocientífico, entendeu? Quando usamos a ciência para validar indiscriminadamente uma experiência espiritual, corremos o risco de empobrecer os dois campos. A ciência trabalha com métodos, observação, hipóteses, resultados visíveis, né? Resultados que a gente pode revisar e limites. A espiritualidade, por outro lado, trabalha com experiências vividas, com sentido, com transcendência, com mistério. A psicologia investiga processos subjetivos e relacionais. O símbolo oferece uma imagem para aquilo que nem sempre a gente consegue dizer de maneira literal. E a filosofia, ela nos impede de transformar respostas provisórias em certezas absolutas. Então, sim, uma pessoa pode reconhecer benefícios subjetivos em uma prática, claro, e ao mesmo tempo admitir que suas explicações causais ainda não foram demonstradas. Honestidade não diminui a experiência. Ela impede que a gente faça promessas que a gente não pode sustentar. Isso é bem importante. Certo? Nos próximos episódios, investigaremos perguntas que tocam diretamente a vida cotidiana. Por que repetimos aquilo que desejamos mudar? O corpo, ele pode permanecer condicionado pelo passado? Sim ou não? Pensar diferente é suficiente para modificar o cérebro? Por que estar presente no aqui e no agora é tão difícil? A visualização, ela pode influenciar escolhas e comportamentos? Como compreender as ideias de energia, coerência e campo quântico?
o que nós podemos chamar de experiência espiritual ou mística. Eu quero que vocês entendam que não será um resumo mecânico de capítulos. Cada vídeo, vai partir de uma pergunta humana e estudará a proposta do livro e construirá pontes sobre esses saberes, ok? E eu não quero que você termine esta série pensando exatamente como eu. Eu quero que você aprenda a fazer as melhores perguntas, reconhecer diferentes linguagens e construir suas próprias sínteses com mais consciência, certo? Eu quero ler um trechinho do livro aqui, uma frase que eu salvei. Aqui, tá? A energia que emitiam na forma de emoções elevadas transmitia a intenção de que um bem maior acontecesse a todos reunidos na sala. Imagine um grande grupo elevando sua energia e colocando nessa energia a intenção de que vidas sejam enriquecidas, corpos sejam curados, sonhos se realizem, futuros se concretizem e o elemento místico se torne comum em nossas vidas. O poder que cria o propósito cura as incertezas. No próximo episódio, começamos pela experiência que talvez seja a mais universal de todas. Saber que precisamos mudar e, mesmo assim, continuamos repetindo os mesmos comportamentos. E olha que eu entendo bem do que eu estou falando. Por que isso acontece? É falta de vontade? É condicionamento? É medo do desconhecido? Ou é uma antiga forma da gente se proteger? Então, escreve nos comentários. Quando você encontra uma ideia que mistura ciência e espiritualidade, sua primeira reação é curiosidade, confiança ou desconfiança? E, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe a série Livro, Cérebro e Consciência. No próximo encontro, vamos investigar por que o conhecido pode continuar comandando nossas escolhas, mesmo quando esse conhecido já não nos faz bem. Te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!